Com certeza, quando você ouve o termo sistemático, vem algo negativo, você interpreta como algo negativo e que não é tão bom de ser. Mas hoje eu vou te mostrar como que ser pragmático, sistemático, mudou a minha vida e a forma como eu vivo e com certeza pode te ajudar de alguma forma. Mas antes, para a gente conversar de uma maneira clara aqui, o que é ser sistemático? O que é esse termo tão negativo que as pessoas interpretam de uma maneira até insultiva? Bom, ser sistemático é agir com base em métodos, regras e organização rigorosa, seguindo uma lógica pré-definida para realizar tarefas ou tomar decisões. Então, basicamente, é você enxergar a vida em métodos de uma forma muito mais clara. E quando a gente fala de organização rigorosa, quando a gente fala de método, eu acho que esse é o termo principal, que vai ser a clareza. Eu acho que eu vou falar muito disso nesse canal, porque é a forma como eu enxergo muito a vida e que envolve muito em ser sistemático. Como eu consigo olhar os aspectos da minha vida de uma forma segura e bater de frente, assumindo as responsabilidades que a gente fala bastante aqui, e de uma forma clara, olhando a realidade, como que realmente funciona, como que realmente eu acredito que deve ser feito e como que eu posso olhar esse monstro, esse problema, ou às vezes essa questão da minha vida, essa área, e como que eu posso dividir ela em métodos, como eu posso dividir ela de uma maneira que possa ser organizada e colocada na minha rotina, no meu dia a dia. Então, basicamente, eu quero explicar para você como que isso pode influenciar na sua vida positivamente, mas antes eu quero te mostrar como que eu cheguei nessa conclusão, baseado no meu estilo de vida, baseado naquilo que eu já vivi desde criança. E basicamente eu consigo ter memórias muito claras assim de quando eu era menor, quando eu estava na escola, tinha outras responsabilidades, outras questões. Eu consigo lembrar com bastante clareza de eu indo para a escola e eu já pensar em que hora que eu tenho que chegar em casa para já almoçar até tal horário, para já cumprir o compromisso de ir no futebol ou de ir para o inglês, entende? Mas eu consigo enxergar muito bem isso, de eu ter essa preocupação em se cumprir horários, em já ter uma rotina. Eu consigo ter essa memória de sempre ser sistemático e eu não precisar de uma pessoa externa, de um terceiro, para me lembrar dos meus compromissos ou me lembrar daquilo que eu tenho que fazer. Eu honestamente não lembro de algum familiar meu, da minha mãe, de ter que me lembrar naquilo que eu tenho que fazer, das minhas tarefas. Eu não sei porque funcionou dessa maneira, mas é o que aconteceu. E com o passar do tempo, lógico, as minhas atividades, que não eram muitas, cabia na minha cabeça, eu conseguia guardar na minha cabeça as atividades que eu tinha ali naquele dia, mas com o passar do tempo eu não queria mais depender da minha memória, e inclusive a gente vai falar bastante sobre a agenda, sobre, enfim, como você consegue deixar esse estilo de vida pragmático, sistemático, de uma maneira muito prática. Eu comecei a ter que anotar com papel e caneta como vai ser o meu próximo dia. Então eu chegava todo dia à noite e eu falava que tá, amanhã o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que fazer essa lição de casa, eu tenho que fazer esse projeto, eu tenho que fazer tal coisa. Eu já tinha saído da escola, pelo que eu me lembro, quando eu comecei a fazer esse tipo de organização. Então eu sempre comecei a planejar o dia seguinte. E a partir desse momento, as coisas foram evoluindo, eu fui assumindo novos compromissos, as coisas foram acontecendo, a gente vai crescendo e as coisas vão aumentando e não cabia mais um papel e caneta, para mim já não funcionava dessa forma. Lógico que tem muita gente que usa esse modelo e é melhor do que nada, lógico, só que para mim já não estava fazendo sentido, porque eu também busco muito até o exagero disso, então a partir de certo momento eu comecei a querer ir mais a fundo com toda essa organização da minha vida, da minha rotina, da minha semana, do meu mês, e eu encontrei um modelo de agenda que consegue me suprir isso, que é o Notion, que eu consigo ter uma organização semanal, uma organização mensal. A gente vai falar disso em um novo vídeo sobre a agenda, mas eu consigo ter uma visão muito mais geral de todos os aspectos da minha vida. E é justamente esse o grande pró que eu enxergo em ser pragmático. É claro, tem os seus contras. Então, por exemplo, uma pessoa sistemática é uma pessoa que ela lida um pouco mal com imprevistos, tem essa dificuldade. Mas pensando logicamente, racionalmente, eu acho que existem diversos benefícios em você ser uma pessoa sistemática, justamente pelo fato de você ter essa atitude de olhar todas as áreas da sua vida de uma maneira autorresponsável, você assumir essa autorresponsabilidade e encarar de frente todos aqueles problemas que você tem na sua vida e ter essa tranquilidade, de certa forma, de falar, tá tudo organizado, tá tudo planejado, por mais que eu não controle tudo que acontece no mundo e na vida, tudo aquilo que eu controlo e tudo que está no meu alcance, eu estou dando o meu melhor para ter controle, para ter planejado, para eu não falhar com ninguém. Inclusive, esse é um grande contra de uma pessoa que não segue mais ou menos um estilo de vida assim, que é justamente a falta de compromisso, você não consegue garantir que você vai cumprir aquilo que você falou. E claro que esse termo ser sistemático ficou muito negativo aqui no Brasil, e você começa a identificar as pessoas que julgam esse termo, julgam você como chato,
como algo metódico, como se fosse algo ruim. Então, pô, cara, você não vai na festa com a gente? Como assim? Você não vai porque você tem coisa para fazer amanhã? Então você segue a mesma rotina todo dia? Como assim? E você começa a identificar esses padrões. Então, tá, como você vive então? Deixa eu analisar como que é a sua vida. Será que você está seguindo aquilo que você quer ser? Para onde você está indo? O que você está plantando e o que normalmente você vai colher? Qual que é a probabilidade de você colher algo bom seguindo aquilo que você está fazendo? Então comece a identificar esses padrões que com certeza você vai chegar em alguma análise, um resultado que pode ser muito interessante para você analisar. Fechou? Então eu espero que você tenha enxergado esse vídeo de uma maneira produtiva e como que você pode aplicar tudo isso que você ouviu de uma forma, lógico, individualizada, mas que pode ser muito benéfica para a sua vida.